Olá, bem-vindo de volta ao meu canal, bem-vindo a mais um Pandemia Cristã, o papel da igreja em meio à Covid-19. Este é um período que a igreja está sendo desafiada em muitas áreas. Nós tivemos que adequar toda a nossa parte de comunicação da igreja para que os cultos fossem transmitidos online. Toda a área de discipulado, toda a área de liderança também sofreu um forte impacto. Os movimentos de ação social estão se intensificando no meio das igrejas, mas também a liderança sofreu um forte abalo. É fato que os líderes, pastores, presbíteros, diáconos estão tendo que se adaptar como nunca a este momento, e isso nos trouxe muitos desafios. Para responder hoje eu deixei duas perguntas. A primeira é: quais as transformações e desafios que a pandemia e o isolamento trouxe para as estruturas eclesiástica das igrejas? E a segunda pergunta é: quais os impactos e transformações necessárias para que a igreja exerça a sua missão no mundo pós-Covid? Eu acredito que essa é uma reflexão muito importante para os dias atuais, principalmente para esse momento. Nós vamos acordar num novo mundo, um mundo diferente do qual nós conhecíamos. Para responder essa questão sobre o impacto e as transformações eclesiásticas que as igrejas estão sofrendo neste momento, convidei o pastor Paulo Damião, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Ele é do presbitério de Presidente Prudente, ele é formado em teologia aqui no Seminário Presbiteriano do Sul e professor de teologia na Unicesumar. Gostaria então de convidar o reverendo pastor Paulo Damião para falar sobre esse tema muito importante, o impacto eclesiástico na igreja agora e suas transformações para hoje e no pós-Covid. Pastor, é com você. Eu sou Paulo Damião, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, há 42 anos, 34 dos quais na IPI Central de Presidente Prudente. Hoje, já jubilado, eu sou pastor voluntário na IPI de Pirapozinho, uma cidade próxima aqui de Presidente Prudente, onde eu resido, e também na plantação de uma nova IPI na cidade de Presidente Prudente. Mas o meu trabalho mais forte encontra-se na Unicesumar, uma universidade em Maringá, no curso de Teologia, modalidade Educação à Distância. Eu sou um dos professores, orientadores do trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, gravo as aulas aqui e também faço as correções já pelo home office há algum tempo. É um privilégio participar desse trabalho que o Daniel está desenvolvendo. Eu o conheço já há alguns anos. Ele trabalha junto com um grande amigo, que é o pastor Noedi Barbosa, lá na Igreja Presbiteriana Shalom, em Campinas. Eu tenho alguns minutos para falar de algumas coisas que aqui ele me perguntou. Antes de tudo, eu gostaria de manifestar a minha opinião sobre essa questão da pandemia. Eu a vejo como um juízo de Deus sobre a humanidade e também sobre a igreja. No passado, Deus usou situações de disciplina para consertar a vida da humanidade e também a própria vida do povo dele, no caso do cativeiro de Israel, tanto no Egito como depois na Babilônia. Então eu creio que na providência de Deus, na soberania de Deus, esta situação não está fora de controle e ela está sendo útil para nós ouvirmos a voz de Deus no meio da pandemia, a fim de que entendamos o que é que Ele está falando e fazendo nesses dias em nossas vidas. Entendo que a pandemia não trouxe um manual de instrução de como enfrentá-la e mostrou as seguintes fragilidades, dentre outras. A fragilidade da filosofia humanista, onde o homem é o centro de tudo. Esta afirmação foi profundamente impactada com a pandemia do corona. O homem não é, de fato, o centro de todas as coisas. Na área da economia, todos os sistemas foram atingidos e o processo de recuperação será muito lento. Não nos enganemos. Mesmo a hora que voltar aqui no Brasil a ter uma vida normal, a economia não será a mesma. E segundo eu tenho lido, as perspectivas de retomada demorarão vários anos.
Vimos também o perigo da centralização da produção na China. Muitos países optaram em levar sua produção para lá, porque a mão de obra é mais barata, e houve uma centralização de produção. Eu creio que isso, como eu tenho lido também, deverá ser revisto para que o mundo não fique na mão apenas de um país produtor. A questão do fechamento de muitas empresas, sejam elas médias, pequenas ou grandes, tanto no mundo como também aqui no Brasil, essa pandemia gerou essa situação, mostrou essa fragilidade da dificuldade que nós temos na manutenção do trabalho. E, finalmente, a questão do desemprego. Estejamos preparados, irmãos e irmãs, porque o desemprego será algo extremamente forte. E isso nós vamos ter que aprender a lidar com essa situação ao longo desse período. Outro aspecto de fragilidade que o vírus demonstrou foi na ciência e na saúde. A ciência ainda não encontrou o remédio ou vacina e os sistemas de saúde não estavam preparados para enfrentar essa pandemia. É muito diferente da pandemia que houve há 100 anos atrás, quando não se havia tantas informações como temos hoje. E mesmo assim, a ciência não tem ainda uma solução, um remédio. Por mais que haja discussões sobre esse ou aquele remédio, há divergências sobre protocolos e sobre como fazer a utilização. E, de fato, nenhum sistema de saúde, com raríssimas exceções, talvez o da Alemanha, estivessem preparados para enfrentar situações de pandemia. A fragilidade na política. Nenhum governo sabe direito o que fazer. Nós temos que orar muito por aqueles que nos governam, porque eles não têm uma bola de cristal. Fecha, abre, faz de um jeito, faz de outro. Há uma série de teorias e situações difíceis. Por isso nós precisamos orar por aqueles que nos governam em todos os níveis, para que tenham sabedoria e graça de Deus para tomarem as melhores decisões. Mas lembrem-se, eles não sabem o que fazer, estão também perdidos e tendo informações de todos os lados e às vezes até desencontradas. E finalmente a igreja. Quando eu digo a igreja, que é a igreja do Senhor Jesus, independente das suas manifestações denominacionais. Mas o fato é que a igreja evangélica brasileira em especial, muitas estavam centralizadas no templo, nas reuniões da asa grande, como a gente costuma chamar, quem trabalha com células. E isso teve que mudar. E também não tinha uma tecnologia virtual adequada e tiveram que se adaptar. E aí entra uma preocupação grande daqui para frente. Algumas igrejas já tinham uma tecnologia virtual adequada, outras não. E é preciso agora fazer o investimento, não só em equipamento, como também em treinamento das pessoas que vão trabalhar com isso. Eu penso que as escolas de formação teológica devem ter em seu currículo uma matéria sobre comunicação virtual, mas também na prática. Como é que você faz vídeos? Qual a importância de ter um fundo adequado? A questão da iluminação, do áudio, porque eu vi muitas lives, eu vi muitos vídeos na internet nesse período muito mal feitos. Foi a tentativa, não tinha o que fazer. Então, várias adaptações, que a gente chama de gambiarras, falta de bom senso, mas eles não tinham informação. Então é importante que daqui para frente a gente saiba lidar com esse mundo virtual, o mundo da comunicação, da televisão, vamos dizer assim, e precisamos ser treinados e orientados sobre o que fazer. A primeira pergunta que o Daniel me passou foi quais as transformações e desafios que a pandemia e o isolamento trouxeram para a estrutura eclesiástica das igrejas. Transformações e desafios. Aprender a não depender dos cultos presenciais nos templos. Nós temos uma teologia templária muito forte. Chegamos até a afirmar que o local que nós nos reunimos é a casa de Deus, sendo que, pelo Novo Testamento, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Paulo diz isso no primeiro momento. Depois ele fala da igreja como o corpo de Cristo. Em nenhum momento, edifício, prédios. Eles são importantes, eles são necessários, mas nós vamos rever a nossa teologia, talvez, desfocando a centralidade do templo para a vida das pessoas em comunidade. A importância de se trabalhar com células ou grupos pequenos. As igrejas que já tinham essa estrutura não tiveram muito problema para fazer as coisas acontecerem. Elas mantiveram suas reuniões através de plataformas de comunicação, as mais diversas,
e o povo continuou se encontrando, se vendo, pelo menos virtualmente. Agora, aquelas que não tinham essa estrutura, ou ainda não possuem uma estrutura de células, eu creio que vão ter que repensar daqui para frente a importância de desenvolver o sacerdócio universal de todos os santos. E nesse aspecto, vale a pena relembrar a importância desse livro, Vinho Novo, Odres Novos, de Rod Snyder. Snyder foi missionário aqui no Brasil por um tempo, da ABU, Aliança Bíblica Universitária, e ele tem vários livros sobre a eclesiologia. Esse é um dos clássicos, e nele ele discute a importância da revisão estrutural da igreja, a estrutura carismática, a recuperação da doutrina do sacerdócio universal de todos os santos. Foi muito interessante ver algumas discussões. Por exemplo, devemos ou não devemos fazer a ceia virtual? Algumas denominações, como a Presbiteriana Independente, a sua direção saiu na frente, deu todas as orientações sem nenhum problema para que a ceia fosse realizada nas casas com a orientação pastoral. Outras tiveram muita dificuldade, achando que isso é uma aberração, que não pode fazer. A grande pergunta que eu faço é: em que base do Novo Testamento nós encontramos que apenas pastores ordenados podem ministrar a ceia? Não estou dizendo a tradição, estou dizendo base bíblica. Aonde que nós vamos encontrar a base bíblica para que apenas sacerdotes ordenados possam ministrar a ceia ou os sacramentos, batismo e ceia? Eu creio que esse é um grande momento para a gente aproveitar e rever esse ponto doutrinário. Me parece que nós estamos mais baseados na tradição do que na palavra de Deus. E também outra transformação fundamental que eu penso que vai existir daqui para frente é o investimento na tecnologia virtual. As igrejas terão que priorizar na aquisição de equipamentos, já disse isso, mas também no treinamento de pessoas para saberem trabalhar de maneira bonita, profissional, vamos dizer assim, com esse mundo da comunicação. A segunda pergunta, já que o nosso tempo é escasso: quais os impactos e quais serão os desafios e transformações necessários para que a igreja faça a sua missão no mundo pós-Covid? Agora estamos pensando como a igreja vai desenvolver seu trabalho pós-pandemia. Penso eu que ela vai precisar aprender a dialogar com as diferentes classes sociais. Algumas classes tiveram como sobreviver nesse período porque tinham mais recursos. Algumas classes intelectuais foram impactadas pelo Covid e, quem sabe, viram a importância de se crer em Deus. Está aí uma grande oportunidade de transformarmos a crise numa rica oportunidade de evangelização, mas também com as outras classes, classe média baixa e classe baixa. Infelizmente temos essas configurações na sociedade brasileira, penso eu, em muitas partes do mundo. Então, saber dialogar, saber conversar com essas diferentes classes. Desenvolver ações diaconais e solidárias para com os necessitados, especialmente com os domésticos da fé. Voltemos agora na questão do desemprego. Nossas igrejas não têm uma grande visão diaconal em geral. Nós atendemos mais urgências, cestas básicas, o que é importante para socorrer ali aquele momento. Mas não temos usado a nossa influência para mudar e gerar ações sociais, mudanças na cidadania. Muita gente ouve falar da igreja na Coreia, a igreja evangélica na Coreia do Sul. De fato, ali estão as maiores igrejas locais de todas as denominações que a gente conhece. Mas poucos sabem a história. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve uma guerra entre o Japão e a Coreia. Essa guerra se estendeu por alguns anos, até que a ONU fez a intervenção em 1955, dividindo a Coreia do Norte com o apoio da China e da Rússia, e a Coreia do Sul com o apoio dos Estados Unidos e outros países europeus. Na Coreia do Sul, as igrejas perceberam que havia mutilados de guerra, viúvas de guerra e órfãos de guerra. E eles não tinham quem os assistisse, não havia governo, o país estava destroçado pela guerra. Então eles abriram as portas dos seus templos, dos seus locais de reunião, puseram ali as pessoas necessitadas, e é interessante aqui daí, por não terem onde se reunirem, eles foram se reunir nas casas e nasceu o grande movimento de células. E aí as pessoas que eram budistas e de outras religiões, vendo a ação solidária dos evangélicos, disseram: bom, esse povo cuidou da gente na hora que a gente tinha necessidade e nós não éramos nem da religião deles. Vamos ver o que eles têm.
foi aí que foi um grande avivamento e um número enorme de conversões na Coreia do Sul. Veja como é que Deus usa essa ponte da ação social para trazer novas conversões. Eu penso então que as igrejas evangélicas das mais diferentes denominações, com as suas diferentes cosmovisões de enxergar o ser humano, deverão repensar a utilização dos seus espaços para atender às necessidades que teremos pela frente. E, finalmente, lembrar que o vírus do pecado continuará presente até a volta de Cristo. O Covid pode ser vencido, outras pandemias poderão ser vencidas, mas não é que eu seja pessimista, mas o ser humano não vai mudar tão radicalmente. Mesmo agora na pandemia, nós já estamos vendo pessoas se aproveitando desse momento e gerando corrupção na compra de equipamentos superfaturados. É com esse vírus em especial, que a igreja vai ter que lidar em nome do Senhor Jesus, que pagou a dívida do pecado. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que trabalhar e enfrentar esse grande vírus. Essa é a minha opinião, a minha participação. Deus abençoe vocês. Caso queiram fazer uma comunicação comigo, meu e-mail é paulocdamião@hotmail.com. Um grande abraço. É fato que muitos desafios estão à nossa frente. Nós precisamos nos reinventar, nos transformar, não abandonar a doutrina, não abandonar tudo aquilo que aprendemos. O Evangelho não muda, o Evangelho continua o mesmo, mas nós precisamos estar aptos a comunicar o Evangelho nesse novo mundo que está nascendo. Muitos desafios estão à nossa frente, mas Deus está com cada um de nós. Pastor Paulo Damião, obrigado pela palavra, pela sua participação. Eu acredito que a sua contribuição foi de muito valor, não só para esse canal, mas também para outros pastores, líderes, membros das igrejas que estão agora refletindo em como ser igreja no mundo que nós estamos agora no isolamento social e também pós-isolamento, pós-Covid-19. Nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos conversar sobre isso e nós precisamos pensar e construir e não abandonar a nossa doutrina e tudo aquilo que aprendemos, mas nós precisamos pensar e construir um pensamento para que a igreja continue sendo relevante diante das transformações do nosso tempo. Pastor, muito obrigado, Deus te abençoe. Até o próximo Pandemia Cristã, o papel da igreja em meio à Covid-19. Um forte abraço.